Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lara. E para os que conhecem, sabem que eu tô bem sumida faz um longo tempo, mas é porque muita coisa andou acontecendo e eu acabei não tendo tempo mais pro canal. E para ser sincera, eu acabei tendo uma ressaca literária gigante e não consegui voltar pro canal porque eu simplesmente não tinha conteúdo para fazer. Então peço desculpa a vocês, mas estou de volta, é isso que importa. E agora com um tema novo, que são casos criminais. Eu tô assim simplesmente apaixonada por esse tema. Faz muitos anos que eu gosto disso, eu acompanho todos os canais que falam sobre casos, eu gosto de assistir na televisão, eu amo ler sobre isso, então eu achei justo trazer para vocês esse tipo de conteúdo, porque eu sei que muita gente gosta. Então é isso, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos começar com o primeiro caso do canal. O nosso caso então começa no dia 19 de dezembro de 2013 em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Uma área muito conhecida pelos turistas, onde existe diversas atrações que as pessoas vão até lá para passear, para comprar, etc. Uma cidade muito movimentada e conhecida por todo mundo da Carolina do Sul. Na área do centro da cidade tem perto dali um cais rural que é conhecido por todo mundo, onde caiaques, barcos navegam por ali, né? Eles param ali naquela área, então é um lugar bem movimentado. Todo mundo anda por ali, todo mundo já foi nesse lugar, porém à noite ele é conhecido por ser um lugar muito escuro, não se vê nada ali. Ou seja, as pessoas dizem que todo mundo que vai lá é porque não quer ser visto, porque literalmente não tem nenhuma iluminação de nenhum tipo à noite nesse cais. O cais é chamado de Petrie Landing. E na noite de 19 de dezembro de 2013, um policial é designado para ir até o local onde há um carro que parece estar abandonado há algumas noites. O policial chega lá e vê que o veículo está em perfeitas condições, não tem nada aparentemente de errado com esse veículo, então ele puxa a placa e percebe que o dono do veículo é Terry Elvis. Terry é o dono de uma gráfica da cidade, então ele é conhecido por muitas pessoas na área, e o policial é um dos amigos do Terry. Então ele vai até a casa do Terry e pergunta para ele se algum carro dele desapareceu, e ele diz que não, que todos os carros estão na garagem, que está tudo certo. Então ele percebe que o modelo do veículo na verdade não é bem o veículo dele, sim da sua filha Heather Elvis. Os dois então voltam para o cais, averiguam dentro do carro o que há dentro do carro, se tem algo de estranho dentro, mas não tem nada aparentemente foi roubado, nem levado, não tem nenhum indício de que algo aconteceu ali dentro do carro, de por que ele está ali mal estacionado num cais e já tem dias que ele está ali largado. Então o policial deixa o Terry ligar para a filha várias vezes para localizar ela, ver o que aconteceu, mas a filha não responde nenhuma das ligações, simplesmente cai direto na caixa postal como que o celular está desligado. Então o Terry imediatamente fica assustado porque a filha sempre anda com o celular e ela nunca deixa o celular desligar, ela simplesmente tem sempre que estar com ele do lado, então ele fica um pouco preocupado para ela não responder às ligações, então ele pega o carro e volta para casa depois de ser liberado pelo policial por não haver nenhum indício de crime dentro do carro. Logo depois que o Terry volta para casa, abre uma ocorrência de desaparecimento para sua filha Heather Elvis. Agora a gente vai falar um pouquinho então sobre a Heather. A Heather era uma menina de 20 anos na época do caso, ela nasceu no dia 30 de junho de 1993, em Horry County, na Carolina do Sul. Ela era filha do meio de Terry Elvis e Debbie Elvis. Ela tinha um irmão mais velho, Chris, que era 10 anos mais velho que ela, e ela tinha uma irmã 4 anos mais nova, chamada Morgan. Heather era vista por todos como uma pessoa animada, que chamava atenção onde passava, intensa e independente. Ela amava pintar e cantar, mesmo tendo medo de palco. A Heather, ela cresceu na igreja e por um tempo ela foi missionária, onde foi para Porto Rico ajudar outras pessoas. Heather, então, depois de se formar na escola, ela foi trabalhar no Tutti Cute, que é um lugar que era conhecido... é um pub da cidade onde as meninas usam saias curtinhas, tops ajustados, são todas jovens e bonitas. E foi lá que ela encontrou sua melhor amiga, Brianna. As duas se conheceram lá e depois de formar amizade, as duas começaram a morar juntas. Como a Heather era muito independente, ela sempre dizia que queria sair de casa para ter a sua independência, e com 18 anos ela fez isso. Ela foi morar no apartamento com a sua melhor amiga e tudo ia bem até o dia do desaparecimento. A última vez que os pais da Heather viram elas, o último contato que eles tiveram realmente com ela, foi quando ela foi na casa deles buscar o violão que ela tinha deixado lá, e ela passou muito rápido, disse que estava atrasada, que ela precisava ir para casa para se arrumar porque ela tinha um encontro. O pai perguntou com quem era o encontro e ela só disse que era um rapaz novo. Naquele mesmo dia, à noite, os pais da Heather receberam uma mensagem dela com uma foto que aparecia
onde ela estava dirigindo a picape desse rapaz. Ela parecia feliz, então eles não acharam nada de estranho e nem mesmo responderam as mensagens, porque eles acharam que no outro dia eles iam poder ver ela e conversar sobre isso. Logo depois dos policiais saberem que ela tinha saído com esse garoto, eles foram atrás de descobrir quem era ele. E por um amigo da Heather de escola, eles descobriram que era Stefan Juraundi, de 22 anos. O Stefan disse que se comunicou com ela a partir de uma rede social. Os dois tinham estudado o ensino médio juntos, então eles já meio que se conheciam. E ele sempre tinha gostado dela, então ele mandou uma mensagem perguntando se ela queria sair com ele e ela aceitou. Ele disse que então naquela noite ele buscou a Heather e eles foram até um restaurante no centro da cidade chamado Banditos. Depois eles jantaram, ele levou ela até o shopping, no estacionamento do shopping, onde ele ensinou ela a andar na picape dele, que tinha câmbio manual, e ela estava tão animada que ela pediu para ele tirar uma foto dela para mandar para os pais. O Stefan então conta que depois disso eles foram até a casa dele, onde eles assistiram um filme no quarto dele e depois ele levou ela para casa. Então ela disse que mandou ele entrar para conhecer o apartamento dela, então eles entraram, se deram uns beijos e ele foi embora, foi uma coisa rápida. Então ele voltou para casa e passou o resto da noite dentro de casa. Os policiais então foram atrás da mãe do Stefan para confirmar a história dele e realmente ela disse que eles tinham chegado em casa, eles assistiram um filme e que ele saiu e logo depois voltou e passou o resto da noite dentro de casa, então não tinha sido ele não tinha feito nada com a Heather. Então eles foram até o apartamento da Heather para ver se conseguiam mais pistas sobre o desaparecimento dela. Eles chegaram lá e não tinha ninguém no apartamento, porque a sua melhor amiga, ela tinha ido para Nova Jersey pro feriado de Natal. Então o apartamento estava sem ninguém, o apartamento estava bagunçado, tinha roupas, malas espalhadas por todo lado, mas nada em comum. O que eles acharam estranho é que tinha lenços para tudo que é lado, diz que a casa estava simplesmente espalhada com lenços, como que alguém tinha chorado muito, mas não tinha nenhum sinal de confronto dentro do apartamento, então eles não acharam nada que pudesse comprovar que tinha acontecido algo dentro do apartamento da Heather. Depois de não encontrarem muitas pistas de onde a Heather podia estar, eles começaram a investigar a vida pessoal da Heather para ver se tinha alguém que podia ter algum motivo para desaparecer com ela ou se ela mesma tinha algum motivo para simplesmente ir embora. Foi aí então que eles contataram Jessica Cook, que era a gerente do estabelecimento do pub onde a Heather trabalhava. Ela disse que a Heather, ela tinha um relacionamento com um homem que trabalhava nesse local. Ele era um homem que fazia manutenção à noite do restaurante, pequenas manutenções, e que os dois tinham começado um relacionamento. O Sidney e a Heather pareciam bem apaixonados, tanto que a gerente disse que o Sidney sempre ia nos dias de folga, levava lanches pra ela, eles conversavam por alguns minutos e depois ele ia embora. Só que a gerente sempre achou muito estranho a relação dos dois, porque a Heather tinha 19 anos e o Sidney já tinha quase 40, então pela diferença de idade ela nunca provou realmente o relacionamento dos dois, mas a gerente disse que a Heather contou pra ela que meses depois eles começarem um relacionamento, ela começou a receber mensagens que estavam assustando ela demais, mensagens que diziam coisas como pronta pra apanhar hoje, ou até mesmo fotos onde apareciam uma mulher e esse Sidney juntos em posições bem estranhas, se vocês entendem o que eu tô falando. Então, assim, ela estava sendo aterrorizada por essas mensagens. E uma das mensagens localizava quem é que podia estar mandando isso pra ela. E era a mensagem que dizia: então, querida, pronta pra conhecer a esposa? E foi aí que os policiais descobriram que Sidney Moore era casado com Tammy Moore, que era uma mulher de 40 e poucos anos, e o Sidney também era um homem de já 38 anos, então a Heather era muito mais nova que os dois, ela tinha 19 anos, e ela começou a ficar muito assustada por receber essas mensagens e percebeu que a mulher dele tinha descobrido o caso dos dois. O Sidney e a Tammy, eles tinham 3 filhos juntos, então eles tinham uma família, eles estavam casados há muito tempo, e quando a Heather percebeu que a Tammy tinha descobrido o caso deles, ela logo terminou com tudo, porque ela estava realmente muito assustada com o que a Tammy podia fazer. Então eles foram atrás do Sidney para entender melhor a história e perguntaram para ele qual era o relacionamento dele com a Heather, e ele disse que não havia relacionamento nenhum, mas que eles haviam ficado juntos há um tempo atrás e que ele havia terminado tudo. Então os policiais perguntaram pra ele se ele tinha tido algum tipo de comunicação com ela antes do desaparecimento. No começo ele nega, diz que fazia um tempo que eles não se falavam, e logo depois ele disse que sim, que no dia do desaparecimento ele ligou pra Heather pra dizer que ele queria que ela parasse de buscar ele, de ligar pra ele. Ele dizia que ela deixava mensagenzinhas, ou seja, papéis com mensagens no carro pedindo pra ele ligar pra ela e etc. Então ele ligou pra ela pra dizer que ela parasse, porque ele queria voltar pro casamento, queria reconstruir tudo e não queria que ela se intrometesse no casamento deles. Então os policiais perguntaram pra ele então o que ele tava fazendo no dia do desaparecimento dela, depois da ligação, o que aconteceu, se ele tava em casa, qual era o álibi dele. Ele disse que ele tava em casa, que ele tinha dormido a noite inteira, que ele ficou o tempo inteiro com a esposa e que ele até mesmo estava algemado à cama,
que a Tammy tinha algemado ele na cama como uma espécie de castigo pelo caso que ele tinha com a Heather. Então ele estava algemado e não tinha como ele ter saído de lá ou falado com a Heather ou algo do tipo. Então a polícia foi atrás da melhor amiga da Heather, perguntando um pouco mais sobre a relação do Sidney e da Heather e tentando entender o que estava acontecendo entre os dois. E a melhor amiga disse que no dia do desaparecimento da Heather, a Heather ligou para ela, para Nova Jersey, chorando, dizendo que ele tinha entrado em contato com ela, dizendo que ele tinha terminado com a esposa, que queria voltar com ela, que queria ficar junto com ela, e que a amiga falou de todas as maneiras para ela não fazer isso, para ela não voltar com ele, porque ele tinha feito muito mal a ela, que ela tinha passado por muitos perrengues por causa dele. Então ela disse pra amiga deitar e dormir, que no outro dia elas iam conversar melhor sobre isso e que daí no outro dia ela ia poder pensar melhor sobre toda essa situação. Então a melhor amiga desligou e disse que ela em nenhum momento achava que a Heather ia de alguma forma se encontrar com ele ou algo do tipo. Então eles puxaram as ligações da Heather para tentar entender melhor a cronologia dos fatos e perceberam que antes dela ligar para a melhor amiga dela, ela tinha recebido uma ligação de um telefone público que ficava num posto de gasolina. Então, depois de sabendo dessas informações, eles puxaram todas as ligações do telefone da Heather. Eles não realmente tinham o telefone, mas conseguiram puxar as informações, né, das ligações que foram feitas naquela noite e perceberam que antes dela ligar para a amiga dela, ela realmente tinha recebido uma ligação, mas essa ligação, em vez de ser do celular do Sidney Moore, era na verdade de um posto de gasolina, um telefone público. Então eles foram até esse posto, pediram as câmeras e perceberam que realmente o Sidney Moore tinha ido até aquele posto de gasolina para fazer uma ligação diretamente daquele telefone público. Isso é claro que chamou a atenção dos policiais, porque não fazia sentido nenhum ligar de um telefone público. Ou seja, por que você liga de um telefone público se você tem o seu próprio celular? Quando foram até o Sidney Moore interrogar ele, confrontar ele sobre essa ligação, e em todo momento ele negou ter ido até aquele posto de gasolina, até que eles disseram que tinham câmeras. E foi aí que ele confessou que ele realmente tinha ligado para ela naquela noite daquele telefone público. Aproveitando o momento, então eles perguntaram se ele ia até o cais, se ele já tinha ido até o cais. Ele disse que sim, que ele já foi várias vezes no cais. E quando eles perguntaram para ele qual foi a última vez que ele foi no cais, ele disse que fazia mais de 1 ano e que ele não tinha estado no cais naquela noite, ele não tinha se encontrado com a Heather. Enquanto isso, os pais da Heather estavam desesperados. Eles começaram a abordar as pessoas, perguntando se eles sabiam de algo, se eles sabiam sobre a Heather. Eles fizeram uma postagem no Facebook perguntando se alguém tinha visto ela, se alguém tinha alguma informação que falassem com eles. Logo o post assim estourou. Todo mundo viu aquele post, compartilhou, as pessoas se comoveram com a história e começaram a ajudar. Buscas enormes foram feitas. Infelizmente, eles não encontraram o corpo, porém eles encontraram outros 3 desaparecidos. Ou seja, as buscas foram tão grandes que eles encontraram 3 pessoas que estavam desaparecidas e encontraram os corpos. Então, assim, foi uma busca muito grande, comoveu muita gente, até porque era perto do Natal, então você imagina perder uma filha nessa época do ano. Então as pessoas estavam muito comovidas com a história e ajudaram muito nas buscas. Enquanto isso, a polícia corria atrás de encontrar alguma coisa que pudesse incriminar alguém sobre o desaparecimento da Heather. Então eles foram até a casa da família Moore, onde eles não tinham mandato, mas eles foram até lá para ver se conseguiam encontrar alguma coisa que pudesse fazer com que eles conseguissem o mandato mais rápido. Então eles entraram na casa, tiraram foto de várias coisas, mas na verdade assim, eles só conseguiram entrar porque a Tammy deixou eles entrarem e ela ficou o tempo inteiro do lado dos investigadores, ou seja, eles só tocavam no que ela deixava eles tocar. Os investigadores que foram até lá disseram que viram câmeras, ou seja, tinha câmeras por toda a casa, dentro da casa. Então eles não tiraram fotos nem falaram sobre as câmeras, porque eles já pensaram que quando eles voltassem com o mandato, eles iam pegar as imagens da câmera que provavelmente teria mostrado o que teria acontecido naquela noite, né? Qual seria a movimentação da casa na noite. Isso podia realmente dar uma pista gigante para eles. Alguns dias depois, eles conseguiram voltar com o mandato para a casa dos Moore, mas infelizmente todo o sistema de filmagem da casa tinha sido trocado recentemente, ou seja, depois daquele dia que eles foram na casa, eles trocaram todo o sistema de filmagem da casa e todas as filmagens anteriores àquele dia foram perdidas. Então, assim, não tinha mais nada, eles não podiam ver mais nenhuma filmagem, ou seja, a maior prova que eles tinham, eles perderam. Então, eles fizeram uma busca gigante na casa, encontraram várias coisas, pegaram armas que eles tinham dentro da casa, telefones, notebooks, etc. Fizeram aquela lavagem na casa e pegaram tudo que acharam que podia ser importante. Depois de que a família da Heather tivesse literalmente movimentado todas as redes sociais, a Tammy Moore se sentiu atacada e foi até o Facebook e fez uma postagem onde ela literalmente atacava uma menina desaparecida,
ela chamava ela de psicopata e até mesmo dizia que ela ia queimar no inferno. Ou seja, né, ela falou coisas horríveis sobre uma menina que literalmente não podia se defender porque estava desaparecida. Então, só para que vocês entendam que a relação das duas famílias estava péssima, os Moore e os Elvis simplesmente não se bicavam, existia assim uma tensão gigante entre as duas famílias, o que é normal, na verdade, né, porque os Moore estavam sendo investigados contra o desaparecimento da Heather. Então, quando os investigadores viram aonde que tinham sido feitas as ligações da Heather, eles conseguiram localizar cada ligação que ela tinha feito, eles perceberam que logo depois de ligar para a amiga, ela tinha ido até o cais, onde ela fez mais umas 5, 6 ligações, várias ligações para o mesmo número, que era o número do Sidney Moore. E logo depois de fazer as ligações, o sinal dela caiu e ela não ligou mais o celular, ou seja, o sinal caiu e nunca mais voltou. Como eu disse, a Heather estava sendo buscada por todos os meios, as pessoas estavam realmente muito comovidas com a história, e uma mulher entrou em contato com a polícia dizendo que ela morava perto do cais e que o Sidney moravam, tipo, no final da rua. Então, se eles tivessem ido até o cais, teria as imagens na sua câmera de segurança. Foi aí que a polícia viu na câmera de segurança que no horário, uns 3 ou 4 minutos antes do sinal da Heather cair, uma caminhonete muito parecida com a caminhonete que os Moore tinham passou naquele horário até em direção ao cais. E a mesma caminhonete, uns 10 minutos depois, voltou a passar pelo mesmo lugar, como que fosse em direção da casa dos Moore. Então, o mandato de busca foi dado para os Moore e para a caminhonete deles, onde a caminhonete foi confiscada para serem feitos, né, uma investigação dentro da caminhonete para encontrar alguma coisa, e também os Moore foram presos. Eles foram presos culpados de assassinato e sequestro. Com os Moore presos, literalmente a família da Heather começou a receber um monte de ataque virtual da família dos Moore, onde familiares deles, ou seja, mandavam mensagens, falavam coisas horrorosas pra eles, eles começaram realmente a ser atacados, e isso tomou um grau bem maior no dia que o Terry Elvis foi levar o lixo pra fora de casa, uma coisa comum de se fazer, e literalmente levou 2 tiros, que por sorte não atingiram ele. Ele tava com o latão de lixo e os tiros foi dado literalmente no latão e salvou a vida dele, literalmente, mas alguém tinha atirado nele, e ele disse ser algum dos familiares da Moore, mas eles fizeram investigações e não levou a nada, não conseguiram descobrir quem foi, mas realmente tinha sido um atentado contra a vida dele, pra vocês verem ao nível que tava chegando tudo isso. Com atenção a 1000, veio o julgamento dos dois, que foram julgados separadamente. Então, o primeiro julgamento foi de Sidney Moore, onde os promotores focaram em tentar acusar ele de sequestro e não de assassinato, porque eles sabiam que não tinham provas o suficiente, ou seja, eles tinham evidências, porém eles não tinham a arma do crime, eles não tinham um corpo, então era muito difícil culpar ele por um assassinato, então eles focaram em tentar culpar ele por um sequestro. Durante então o julgamento, uma prova gigante apareceu, que foi a prova de que a Heather estava grávida. A gerente do estabelecimento disse que a Heather começou a aumentar de peso, os seus seios cresceram, ela pediu um novo uniforme, porque simplesmente o seu corpo tinha mudado. Questionada pela gerente se ela estava grávida, ela simplesmente ficou calada e logo depois ela disse que achava que sim. Foi feito um teste naquele mesmo dia no próprio estabelecimento, mas a Heather parece que ou não mijou o suficiente, né, ali no palito, ou algo do tipo, porque simplesmente deu como teste inconclusivo. E quando perguntaram pra ela se ela queria fazer outro teste pra ter certeza, ela disse que não queria fazer, que ia deixar assim mesmo. E assim, praticamente eu, com opinião própria, acho que ela não queria realmente saber se ela estava grávida ou não, né, porque ela já tinha terminado o caso dela, então eu imagino que ela estava assustada por imaginar de ter um filho de um homem, né, que estava casado, que tinha outra família. Eles não tinham certeza sobre isso, porém já levantava outras questões. Afinal, se ela estivesse grávida, as coisas pioravam e muito. Além da sua suposta gravidez, teve outra prova que foi bem importante no julgamento, que foi uma prova em que Sidney Moore aparecia cerca da 1 da manhã, indo até um supermercado, onde ele estava comprando um teste de gravidez e um charuto. A câmera de segurança pegou tudo, né? Ele chegando com a caminhonete, indo até o supermercado, comprando o teste de gravidez, comprando o charuto e indo embora. E logo depois ele apareceu na câmera de segurança quando ele faz a ligação para Heather, então os horários batem, né? Depois do supermercado, ele foi até a cabine telefônica, e quando ele foi questionado sobre o teste de gravidez, ele disse que o teste era para sua mulher, que na mesma noite ela fez esse teste de gravidez que deu negativo, que não tinha nada a ver com a Heather. No final do julgamento, então, o advogado do Sidney Moore literalmente jogou uma bomba dentro do julgamento, dentro do tribunal. Ele literalmente, para tentar salvar a pele do seu cliente, falou que na verdade o Sidney não tinha nada a ver com aquela história e que realmente quem tinha motivos o suficiente para tentar fazer alguma coisa com a Heather, sequestrar, né, ou seja, desaparecer
aparecer com ela não era o Sidney, sim a sua mulher. Naquele momento, tudo perdeu o controle, porque simplesmente perceberam que cada um por si, então ela estava sozinha e o Sidney literalmente estava tentando botar a culpa na sua mulher. Depois do julgamento terminar, o júri ficou mais de 8 horas tentando decidir o destino do Sidney, porém o caso foi anulado porque não houve concordância entre o júri. Logo depois, então, veio o julgamento da Tammy Moore. Literalmente, os promotores se basearam em tentar mostrar como a Tammy Moore era controladora, né, que ela controlava o marido. Para isso, eles mostraram algumas evidências, como que o Sidney tinha tatuado o nome da esposa na barriga, como vocês estão vendo na foto. Ela literalmente obrigou ele a fazer isso por causa do caso que ele tinha tido com a Heather, como uma espécie de castigo. E além disso, mostraram as mensagens que ela enviou para Heather, as publicações no Facebook, as mensagens que ela tinha enviado, ameaçando ela, as fotos que ela enviou. Questionaram tudo isso a ela e ela simplesmente se fez de ingênua. Ela chorou durante a maior parte do tempo em que ela ficou ali no julgamento. Ela chorava, ela se mostrava uma pessoa realmente incapaz de cometer aquilo que eles estavam falando. Porém, no momento que ela vai ser assim, eu assisti o documentário, literalmente quando ela é abordada pela promotora, quando ela deixa eles interrogarem ela ali no julgamento, literalmente ela muda de personalidade, daquela pessoa que chora e daquela pessoa que é ingênua, ela passa a ser uma pessoa super agressiva, ela fala coisas horrorosas pra promotora, né? Tenta de alguma forma abalar a promotora. Acho que uma coisa que realmente ajudou o júri, a decisão que eles tiveram, porque realmente mostrou que a personalidade dela não era nada a ver com aquela mulher que estava chorando, que simplesmente estava sendo afetada pelas coisas que as pessoas estavam dizendo dela, que ela estava muito triste por as pessoas imaginarem que ela tinha feito algo com a Heather. Porém, durante o julgamento, algo aconteceu que foi uma testemunha-chave para o caso. Foi então quando o primo da Tammy foi até o tribunal e serviu como testemunho para um suposto dia, né, onde eles estavam num churrasco, onde estavam os familiares da Tammy, todo mundo, o Sidney, etc. E o Sidney e ele foram até um canto fumar, os dois sozinhos, e o Sidney supostamente teria mostrado uma foto pra ele, onde ali na hora, né, no documentário conta que o juiz não deixou ele falar, ou seja, expressamente o que estava na foto, né, ele só pôde responder algumas perguntas da promotoria, onde eles perguntaram se na foto que o Sidney mostrou da Heather pra ele, se ela podia falar, ele disse que não. Se ela podia fugir ou caminhar ou se locomover, ele disse que não. E eles perguntaram se ele achava que ela ia aparecer depois dele ver essa foto e ele disse que não. Então simplesmente ele estava dizendo que na foto literalmente mostrava o corpo da Heather, supostamente, imagino eu, morta. Mas é claro que a defesa não deixou isso ser tão fácil, né, para a promotoria simplesmente trazer uma testemunha, falar aquilo e pronto, até porque eles não tinham aquela foto quando os celulares e tudo foi vasculhado, não conseguiram achar, havia sido vários arquivos deletados, talvez essa foto estava ali, talvez não, porém eles não conseguiram recuperar essa foto. Então o que a defesa fez foi negar, né, que a testemunha era verídica, que ele estava mentindo. Eles literalmente falaram que ele estava mentindo, que ele era um homem com problema de drogas, que ele já tinha sido preso várias vezes por tráfico, então que ele não era confiável. E numa dessas provas, o que eles mostraram foi uma ligação que ele fez para a mãe dele durante o tempo dele na prisão, que a mãe perguntava se era verdade sobre aquilo que ela tinha descoberto, né? Se realmente aquela foto existiu, se o Sidney realmente tinha mostrado aquela foto para ele, se aquilo era verdade. E ele nega, ele diz: não, mãe, aquilo é mentira, você não tem que acreditar nessas bobagens. Então, a partir disso, meio que a testemunha começou a ficar nervosa, ele começou a meio que xingar ali durante o julgamento, ele acabou simplesmente perdendo total a veracidade, né, do que ele estava contando. As pessoas literalmente começaram a descrer dele, ele começou a passar a ser uma testemunha que não dava para confiar. Mas, mesmo depois de tudo isso, felizmente, Tammy Moore foi condenada. Ela foi condenada a 30 anos por sequestro e 30 anos por conspiração de sequestro. Ou seja, ela pegou 60 anos, mas na verdade ela podia cumprir os dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, ela passar 30 anos na cadeia. E mesmo com o alívio da família da Heather pela prisão da Tammy, eles ainda tinham uma nova batalha, que era o novo julgamento de Sidney Moore. Praticamente, nesse novo julgamento, foram dadas as mesmas evidências e provas do julgamento da Tammy e do seu julgamento anterior. A única nova prova que eles obtiveram nesse julgamento foi uma câmera de segurança que mostrava a parte da frente da casa dos Moore, onde aparecia a caminhonete deles, estava estacionada na frente da casa, e juntamente o casal dos Moore
com o irmão Tatame e sua esposa, eles lavaram o carro, ou seja, as filmagens mostram que eles ficaram praticamente mais de 4 horas lavando o interior da caminhonete e também eles tiraram os tapetes que estavam na caminhonete e literalmente tacaram fogo em todos eles. O júri nem mesmo demorou muito em conseguir essa sentença, eles debateram apenas por 1 hora até que declararam o Sidney Moore culpado. Ele pegou, assim como sua esposa, uma sentença de 30 anos, tanto por sequestro como também por conspiração para sequestrar, que ele podia pagar simultaneamente, então ele vai passar 30 anos na cadeia. Mesmo assim, eu acho que a família da Heather, até hoje, eles lutam para poder provar que eles, na verdade, cometeram um homicídio contra sua filha, mas infelizmente eles não têm nem o corpo nem a arma do crime, então mesmo eles tendo praticamente certeza de que sua filha, infelizmente, está morta, eles não têm como provar. E eu acho que isso é muito triste, porque além deles não terem um corpo para se despedir, eles não podem comprovar que Tammy Moore e Sidney Moore mataram a sua filha. Bom, gente, esse é um caso muito triste, é muito triste que até hoje não temos, né, assim, uma comprovação do que realmente aconteceu com ela, afinal nenhum dos dois até hoje confessaram, por motivos óbvios, porque se eles não conseguiram culpar eles por homicídio, é claro que eles não vão ir ali confessar o crime contra ela, né, se eles fizeram ou não, eu não sei, mas a questão é que se eles tenham feito, que é o que se imagina, eles não vão simplesmente dizer assim, fui eu que fiz, e talvez pegar uma pena muito pior do que eles pegaram. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui se vocês gostaram do caso, gostaram do vídeo, o que vocês acham sobre esse caso, me deixem a sua opinião. Não se esqueçam de deixar o like, também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ai, gente, espero muito que vocês tenham gostado, é muito bom estar voltando pro canal, muito bom estar podendo voltar a falar com vocês desse jeito, porque pra mim é algo que me faz bem. E, gente, pra finalizar, gostaria de dizer que essa blusinha que eu tô usando é da minha loja Axis Original, então se vocês gostaram da blusa e quiserem me apoiar me seguindo lá no Instagram ou até mesmo fazendo seu pedido, eu ia agradecer demais. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!